Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dos músculos posteriores de coxa, mas mais especificamente a respeito dos músculos que a gente chama de isquios tibiais. Quem são esses músculos e dessa classificação morfológica e classificação funcional. Felipe, como assim classificação morfológica e classificação funcional se a gente está falando dos mesmos músculos? Mais ou menos. Quando a gente pega para estudar os músculos posteriores da coxa, que são os músculos que estão aparecendo aqui, então aqui a gente vai ter nossos músculos, então, que a gente chama de músculos isquiotibiais. Quem são os isquiotibiais? Semitendinoso, semimembranoso e o bíceps femoral, a porção longa do bíceps femoral. Por que a porção longa do bíceps femoral? Porque a porção longa do bíceps femoral ela é biarticular, então, ou seja, ela sai da tuberosidade isquiática e cruza a articulação do joelho. Só que quando a gente para então para estudar morfologicamente quem são os isquios tibiais, na verdade os isquios tibiais eles são apenas semitendinoso e semimembranoso. Por que semitendinoso e semimembranoso e não o bíceps femoral, porção longa ou cabeça longa do bíceps femoral? Porque morfologicamente a porção longa do bíceps femoral, apesar dela também ter sua origem na tuberosidade isquiática, a sua inserção acontece na cabeça da fíbula, lateralmente. Então ele se insere aqui lateralmente na cabeça da fíbula. Então eu não posso falar que morfologicamente ele é um isquio tibial se ele não tem inserção na tíbia e sim na cabeça da fíbula. Felipe, então quem são morfologicamente isquios tibiais? Semitendinoso e semimembranoso. Agora, quem são funcionalmente isquios tibiais? Semitendinoso, semimembranoso e a porção longa do bíceps femoral. E por que essa porção longa do bíceps femoral, então, ela entra junto com o semitendinoso e com o semimembranoso quando a gente fala, então, de isquios tibiais? Porque funcionalmente, os isquios tibiais, que são conhecidos como músculos posteriores da coxa, eles têm como grande função ser agonista na flexão de joelho e sinergista na flexão de quadril. Então, eles são biarticulares. Então, eles são motores primários na flexão de joelho e eles vão ser auxiliares. Auxiliares de quem? Auxiliares do glúteo médio na extensão de quadril. Então, funcionalmente, como eles têm exatamente a mesma função, tanto a porção longa do bíceps femoral quanto o semitendinoso e semimembranoso, a gente coloca funcionalmente como o mesmo pacote. Então, se eu for fazer um trabalho de fortalecimento, independente se eu estou visando o treinamento ou se eu estou visando a reabilitação, os movimentos são os mesmos, então o trabalho ele é muito parecido. A gente trabalha eles de forma junta, ou seja, todos eles ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles vão estar fazendo flexão de joelho associado à extensão de quadril. Felipe, agora, qual é a relevância clínica ou o que eu tenho que levar em consideração quando a gente pensa, então, nesses músculos isquiotibiais? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, como a porção longa do bíceps femoral, ela se insere na cabeça da fíbula, ela pode interferir diretamente na biomecânica do joelho, mais especificamente na biomecânica da cabeça da fíbula. A cabeça da fíbula, ou seja, a articulação tibiofibular proximal, ela não é uma articulação do complexo do joelho, mas ela tem uma função estável muito grande na articulação do joelho e ela interfere tanto na biomecânica do joelho quanto na biomecânica do tornozelo. Por quê? Porque a fíbula é um osso lateral localizado então na região da perna. E toda vez então que eu faço movimento no joelho, movimento de flexão plantar e movimento de flexão dorsal, eu dependo de uma estabilidade que acontece lá embaixo, onde a gente chama então de pinça maleolar, que é formada então pelo maléolo lateral e pelo maléolo medial. A partir do momento que eu tenho um aumento de tensão na cabeça da fíbula, como os músculos isquios tibiais e, consequentemente, a porção longa do bíceps femoral ela é posterior, ela vai ter uma tendência de posteriorizar essa cabeça da fíbula. E a posteriorização da cabeça da fíbula vai gerar como consequência uma falha posicional,
tanto superior quanto inferior. Então, se eu tenho uma falha posicional no joelho, eu vou ter a posteriorização da cabeça da fíbula. Essa posteriorização da cabeça da fíbula vai gerar uma anteriorização do maléolo lateral. E essa anteriorização do maléolo lateral pode gerar uma maior frouxidão da pinça maleolar e, consequentemente, uma instabilidade do tornozelo. E aí a gente começa a associar. Tem muitas pessoas que têm entorses ou recidiva de entorses de tornozelo. Por quê? Porque às vezes ele tem uma instabilidade de pinça maleolar, que pode ser por muitas vezes por encurtamento do músculo bíceps femoral, porção longa, que está o tempo todo tracionando a cabeça da fíbula posteriormente e retroalimentando esse processo lesional, ou seja, esse mecanismo lesional, fazendo com que a pinça maleolar seja mais frouxa. Então, nesses indivíduos, o que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar tanto mobilidade de cabeça da fíbula, eu tenho que trabalhar flexibilidade e ganho de comprimento do músculo, então, bíceps femoral, e eu tenho que trabalhar também o meu músculo tibial posterior, que lá embaixo vai ser quem vai estar tracionando a fíbula posteriormente, na verdade a tíbia para próximo da fíbula, fechando a pinça maleolar e dando mais estabilidade para a articulação, então, do tornozelo. Então, primeira relevância clínica, a gente tem que lembrar que dentro dos isquios tibiais, então, um desses isquios tibiais, que é classificado, então, como isquio tibial, é a porção longa do bíceps, só que essa porção longa do bíceps, ela não é morfologicamente isquiotibial, ela é funcionalmente, porque ela não tem inserção distal, então, na tíbia, ela vai ter a sua inserção distal na cabeça da fíbula. E quando a gente olha os outros, então, o semitendinoso e o semimembranoso, o semitendinoso, ele vai ter a inserção no compartimento medial da tíbia, que vai estar aparecendo aqui. E o semimembranoso, que é mais aberto, então, ele vai ter a sua inserção na região também lateral e posterior da tíbia, só que de forma isolada. Por que isso é importante da gente falar? Porque a gente tem um grupo de músculos que é chamado de músculos da pata de ganso. Ou seja, esses músculos da pata de ganso são sartório, grácil e semitendinoso. Então, o semitendinoso, que aqui para a gente aparece como um isquio tibial, a gente também estuda ele quando a gente está estudando, então, músculos da pata de ganso. Só que diferente desses outros complexos musculares, o que a gente tem na pata de ganso? Eu tenho um músculo posterior, que vai ser então o meu músculo semitendinoso. Eu vou ter um músculo medial, que vai ser o meu músculo então adutor, que na verdade é o grácil, e vou ter um músculo anterior, que aqui aparece para a gente então, que é o músculo sartório. Então, tanto o sartório, que está aparecendo aqui para a gente, tanto o sartório como o semitendinoso que está vindo de trás, quanto o grácil que está vindo da parte medial, eles vão se inserir através de um único tendão, que a gente chama de tendão da pata de ganso, do compartimento então medial do joelho, ou seja, na parte ou na face medial da tíbia. Qual é a consequência disso? É que quando eu tenho uma tendinite de pata de ganso, eu posso ter uma lesão do sartório, eu posso ter uma lesão do grácil, eu posso ter uma lesão do semitendinoso. Felipe, então ele pode ser classificado como um tríceps? Se a gente pensar na classificação morfológica, sim. Por quê? Porque eu tenho um único tendão para 3 ventres diferentes. Mas por que a gente não estuda ele como tríceps? A gente estuda eles, então, de forma separada. Sartório, grácil e semitendinoso. Porque, na verdade, quando eu penso em mobilidade de quadril, o sartório ele é flexor de quadril, o grácil ele vai ser adutor de quadril e o semitendinoso ele vai ser extensor de quadril. Então, como eles têm funções completamente diferentes, a gente estuda eles de forma separada. Mas se eu fosse fazer um estudo morfológico, ele seria um nosso tríceps da coxa. Por quê? Porque ele tem os três, então, têm origens diferentes, mas eles vão ter o mesmo processo de inserção na face medial, então, da tíbia, que é o que a gente chama, então, de pata de ganso. Agora, o que a gente tem que lembrar quando a gente estuda ainda os nossos isquios tibiais? É que os isquios tibiais, independente de classificação morfológica e classificação funcional, então quando a gente fala dos 3 juntos, porção longa do bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso, eles fazem flexão de joelho e eles auxiliam também na extensão de quadril. Eles auxiliam quem? Auxiliam o músculo glúteo máximo, que é o grande responsável, o nosso agonista
da extensão de quadril. Então, toda vez que eu estou fortalecendo ou que eu estou fazendo fortalecimento de glúteo máximo, qual é a ideia? Trabalhar o fortalecimento do glúteo máximo, só que trabalhar esse fortalecimento com o joelho flexionado. Felipe, por que eu coloco a caneleira, a pessoa fica de 4 apoios, coloca a caneleira e faz a flexão de joelho? Ou se ela for trabalhar numa máquina, ou se ela for trabalhar com a roldana, por que toda vez que ele está fazendo, então, fortalecimento de glúteo máximo, ele está trabalhando com o joelho flexionado ou semiflexionado? É porque quando eu trabalho com o joelho flexionado, a extensão do quadril, eu gero como consequência um encurtamento, então, dos isquios tibiais, e isso gera o que a gente chama de insuficiência muscular ativa dos isquios tibiais. Consequentemente, eu produzo um recrutamento muscular muito maior do meu glúteo máximo. Felipe, mas eu posso trabalhar os isquios tibiais com o joelho estendido? Também pode. Se você colocar a caneleira, o indivíduo de 4 apoios, aí eu coloco a caneleira no tornozelo e peço para ele fazer a extensão de quadril com a caneleira, o que acontece então, e com o joelho estendido, eu vou estar trabalhando muito mais os isquios tibiais do que o glúteo. Ué, Felipe, mas ele também está fazendo extensão de quadril, não pega glúteo? Pega. O que está acontecendo é que em vez de eu estar priorizando o glúteo máximo, eu começo a priorizar mais os isquios tibiais. Então tem algumas pessoas que falam, nossa, eu vou isolar o músculo para trabalhar esse ventre ou para trabalhar aquele ventre. Na verdade, o que a gente consegue é direcionar. Eu consigo direcionar a carga para o músculo biarticular ou direcionar a carga para o músculo monoarticular. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando, então, com flexão de joelho, ou seja, extensão de quadril com flexão de joelho, o que eu estou fazendo? Eu estou desativando ou jogando a carga mais dos isquios para o glúteo máximo. Por quê? Porque eu estou gerando uma insuficiência muscular ativa dos isquios tibiais. Agora, se eu quiser recrutar mais os isquios tibiais, o que eu vou fazer então? Eu trabalho com o joelho estendido, a extensão do quadril. Por quê? Porque aí eu vou estar recrutando mais, porque eu vou estar trabalhando com uma das extremidades alongadas e a outra extremidade então encurtando. E quanto maior for o comprimento do músculo, maior vai ser a sua capacidade contrátil. Como a gente pode ver quando a gente fala, então, quando a gente assiste a nossa videoaula de propriedades musculares e fala então da importância da elasticidade durante o processo de contração muscular. Então, quando a gente pensa então em trabalho de região posterior, eu tenho que levar em consideração os músculos que são monoarticulares, e aqui no caso da extensão do quadril principal, o agonista vai ser o glúteo máximo, mas eu também tenho que levar em consideração também a função dos isquios tibiais, e aquilo que eu sempre falo para vocês. A gente nunca direciona ou nunca consegue jogar força exclusivamente para o músculo. Sempre eu vou ter um grupo muscular trabalhando. O que eu consigo é priorizar mais umas fibras do que outras, priorizar mais um músculo do que outro, mas não isolar. Falar, Felipe, nesse exercício eu vou trabalhar só esse? Nunca. Né? Eu vou trabalhar mais esse do que outros. Depende do quê? Depende de eu conhecer a posição do exercício, depende de eu conhecer a posição da articulação, se esse joelho vai estar flexionado, se o joelho vai estar estendido, se o quadril está flexionado, se o quadril está estendido, porque aí a gente trabalha com conceitos de insuficiência muscular ativa e passiva, jogando a carga muscular mais para um músculo ou mais para umas fibras musculares do que para outras fibras musculares, beleza? Com isso, espero poder ter ajudado um pouquinho vocês. Nosso material completo vocês encontram no site, que vai estar aparecendo aqui para vocês, que é onde vocês vão encontrar tanto nossa videoaula quanto material em texto e banco de imagens. Aqui vão aparecer para vocês também as nossas redes sociais, que é onde a gente sempre divulga tudo que a gente está fazendo de novo, tanto aqui no nosso canal quanto no site. E se vocês gostaram do nosso vídeo, deixem seu like, se inscrevam, ativem o sininho de notificação, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, beleza? Um abraço e até a próxima.